Irmãos, está aqui a igreja de Filadélfia. É a igreja do amor. É a igreja que realmente amava as pessoas. É a igreja que realmente exercitava o amor, que é algo que nós também deveríamos fazer. É algo que deveria estar aqui constantemente no nosso meio. É o amor. Nós amando uns aos outros, assim como Jesus Cristo nos amou, assim como o próprio Deus nos amou e entregou o seu próprio Filho por nós lá na cruz do Calvário. Mas muitas vezes, irmãos, nós não amamos aqueles que estão ao nosso redor. Nós não amamos as pessoas que estão próximas de nós, e nem amamos aquelas que estão distantes de nós. Quanto mais ou quanto menos aqueles que estão mais longe, ou até aquele que nós não podemos ver, que é o próprio Jesus. A própria Bíblia Sagrada diz: se nós não amamos, não conseguimos amar aquele que está próximo de nós, como nós vamos amar a Deus, a quem nós vemos? Irmãos, Filadélfia era a igreja do amor. Era a igreja que exercitava realmente o amor. O próprio nome Filadélfia vem de Filéu Adelfós. Irmãos, Filéu, aquele que ama; Adelfós, o irmão. Filadélfia, aquele que ama o irmão. Irmãos queridos, está aqui uma lição maravilhosa para cada um de nós. E outro fator interessante que nós aprendemos aqui é que a igreja de Filadélfia foi a igreja que não recebeu nenhuma repreensão da parte de Jesus. As outras igrejas todas receberam repreensão. Por exemplo: conheço as tuas obras, eu sei o que vocês estão fazendo, mas eu tenho contra vocês isto. Vocês lembram disso ou não? Tenho porém contra vós, tenho porém contra vós, tenho porém contra vós. A igreja de Filadélfia, você pode procurar que essa frase não existe aí na igreja de Filadélfia. Tenho porém contra vós, não existe, porque foi uma igreja aprovada na presença do Senhor. Irmãos, e está aqui o modelo da igreja para os dias de hoje. E eu gostaria aqui de fazer uma comparação. Nós somos hoje a igreja de Filadélfia, uma igreja que ama aos irmãos, uma igreja que ama a liderança, uma igreja que ama o seu pastor, uma igreja que ama a Jesus Cristo de Nazaré, uma igreja que ama de verdade, uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Filadélfia, uma igreja que vive a plenitude do Espírito Santo. Ou será que nós somos a igreja de Laodiceia, uma igreja gelada, uma igreja morna, uma igreja morta, uma igreja que trabalhava demais, mas não frutificava nada, porque não tinha o poder do Espírito Santo sobre ela? Qual dessas duas igrejas nós somos? Fica aqui, irmãos, para nós fazermos a nossa mente trabalhar. Assim como dizia o professor Adalto, o nosso Tico e o Teco trabalhar. Fica aqui uma boa pedida para a nossa mente trabalhar. Qual dessas duas igrejas nós somos hoje? A igreja de Laodiceia gelada, que não servia para nada, uma igreja rica, mas pobre do poder de Deus? Ou será que nós somos a igreja de Filadélfia? Nós temos pouca força, somos uma igreja pobre, mas uma igreja que ama e uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Qual dessas duas igrejas nós somos? Em qual dessas duas igrejas, irmãos, nós estamos inseridos? Irmãos amados, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Filadélfia, irmãos, ela não viveu em um mundo diferente das outras igrejas. Ela viveu num mundo igual às outras igrejas. Ela possuía pouca força, era uma igreja pobre,
mas era uma igreja que perseverava na presença do Senhor. Era uma igreja que buscava o poder do Espírito Santo. Irmãos, era uma igreja que crescia na presença de Deus. Era aquela igreja que amava de verdade os irmãos. Ela é o tipo da igreja que vence por estar firmada no amor. E é isso que nós precisamos também viver na presença de Deus nos dias de hoje. Como Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia? De que maneira que Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia? Vamos ver aqui no versículo de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo. Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia como sendo o santo. Irmãos amados, aquele que é santo, aquele que é poderoso, e aquele que exige santidade da sua igreja. Lá em Apocalipse capítulo 22, e o versículo de número 11 diz assim: quem é santo, santifique-se ainda. Nós devemos, queridos, olhar para Jesus, que é o nosso exemplo de santidade. Irmãos queridos, Filadélfia deveria se apresentar como uma igreja sem mácula, sem mácula, sem mancha, sem rugas, diante dos olhos do Senhor. Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia como aquele que é santo e exige santidade da sua igreja. Irmãos, o que é ser santo? Ser santo é ser separado do mundo. Ser santo é ser separado do pecado. Ser santo é ser separado daquilo que prejudica a nossa vida espiritual. Ser santo, irmãos, é ter compromisso com Deus. Isso é ser santo. Por isso que Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia como aquele que é santo. Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia também como aquele que é verdadeiro. Repita comigo: verdadeiro. Versículo de número 7. Isso diz o que é santo, isso diz o que é verdadeiro. Quer dizer, em Jesus não existe engano, não existe enganação, em Jesus não existe enrolação, em Jesus não existe mentira, em Jesus não existe promessa não paga e não cumprida. Irmãos queridos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele não é como homem para mentir, e nem como filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia como aquele que é verdadeiro. Ele próprio disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, irmãos, o homem é falho, o homem muitas vezes é mentiroso. É verdade ou não é? O homem muitas vezes promete e não cumpre, fala que vai fazer e não faz. Inclusive a própria Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Que coisa terrível, né? O homem é assim. Mas Jesus, irmãos, Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Faz parte do seu caráter, faz parte da sua natureza. Ele é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também se apresentou, eu vou ser bem breve, Jesus se apresentou também como aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Ele se apresenta como aquele que tem a chave, está aí no versículo de número 7. Irmãos, Ele tendo a chave na sua mão, simboliza que Ele tem posição de autoridade dentro da igreja, Ele tem o controle da igreja, Ele é o cabeça e Ele é o Senhor da igreja. Irmãos, a porta que Ele abre ninguém pode fechar, a porta que Ele fecha ninguém pode abrir, porque Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus supremo, Ele é o Senhor de todas as coisas.
Irmãos, Ele é a nossa autoridade e nós louvamos o nome dEle por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele abriu a porta da bênção na sua vida, ninguém pode fechar essa porta, querido. Se Ele disse para você que a bênção está vindo, espere, porque a bênção está vindo mesmo, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Se Ele abre, ninguém pode fechar. Nem o próprio diabo pode fechar. O seu amigo não pode fechar, seu vizinho não pode fechar, as pessoas que estão ao seu lado não podem fechar. Se Ele abriu a porta, a bênção já está vindo, e o nome dEle será glorificado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele abre a porta da bênção, e Ele fecha a porta da maldição. Aleluia. Ele abre a porta da bênção e fecha a porta do pecado. Ele abre a porta da bênção e fecha a porta da miséria. Toma posse dessa bênção, querido, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fecha a porta da maldição, Ele fecha a porta da pobreza, Ele fecha a porta do pecado, e Ele abre a porta da bênção na sua vida hoje, em nome de Jesus. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Tenha certeza disso. Irmãos, e as obras da igreja de Filadélfia? Quais são as obras da igreja de Filadélfia? Fiel. A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel. Eu sei, versículo 8, eu sei as tuas obras, eu sei que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, isto é o que? Fidelidade. A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel, mesmo tendo pouca força, mesmo sendo uma igreja pobre, mas ela permaneceu fiel na presença do Senhor. Irmão, ser fiel significa não trair a confiança de Deus. A igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, não negou o nome do Senhor. E nós não podemos negar o nome do Senhor em nenhuma hipótese. Mesmo sendo rico ou mesmo sendo pobre, nós não devemos negar Deus na nossa vida. Lázaro, ele foi fiel sendo pobre, e Jó foi fiel sendo rico. Então, irmãos, isso é bênção na nossa vida, a fidelidade na presença de Deus. Como está a nossa vida de fidelidade? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como está a nossa vida de fidelidade com Deus? Será que nós somos fiéis a Deus só aqui dentro da igreja? Ou será que nós somos fiéis a Deus lá no nosso trabalho, lá na escola, lá na rua, lá perante os nossos amigos, perante os nossos vizinhos? Será que nós somos fiéis apenas aqui dentro da igreja, ou lá fora no mundão? Nós demonstramos que nós somos fiéis ao Deus que nós servimos, ao Deus que nos chamou um dia para a sua maravilhosa luz. Irmão, ser fiel aqui na igreja, né, irmão João? É muito fácil. Eu quero ver ser fiel lá fora. Ser fiel aqui dentro é fácil, o próprio ambiente nos leva a isso. Agora, ser fiel lá no ambiente de trabalho, lá na escola, lá diante dos vizinhos, lá na rua, lá perante os nossos amigos, irmãos, aí é que é a hora de nós demonstrarmos que nós somos fiéis de verdade na presença do Senhor. A igreja de Filadélfia era uma igreja fiel. A igreja de Filadélfia era uma igreja amada, era uma igreja protegida. Eis que farei com que os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, era um bando de mentirosos. Eis que eu farei com que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Filadélfia era uma igreja amada.
Era uma igreja protegida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por que será que a igreja de Filadélfia era uma igreja amada? Era uma igreja que era amada porque ela correspondia àquilo que Jesus exigia dela. É verdade ou não é? Era uma igreja que correspondia, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja fiel, era uma igreja que amava os irmãos, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja que não negou o nome do Senhor. Por causa de tudo isso, era uma igreja amada. Será que nós temos sido uma igreja amada? Sim ou não? Irmãos, número 3, uma outra virtude de Filadélfia: guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. Embora tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo vivendo em um período de perseguição, mesmo vivendo em um período de apostasia naquela época, mesmo vivendo em um período em que a igreja estava sendo muito perseguida, a igreja de Filadélfia continuou sendo firme, não negou o nome de Jesus. Por isso ela foi uma igreja amada. Quantas vezes nós negamos Jesus por uma coisa tão pequena? Quantas vezes nós negamos Jesus, né, pastor Zé Roberto, por uma coisa tão insignificante? Quantas vezes nós negamos Jesus, ou as pessoas negam Jesus, por causa de coisa banal? Trocam Jesus pelo banal, trocam Jesus pelo insignificante, trocam Jesus por um momento de glória, trocam Jesus por um pouquinho de dinheiro, trocam Jesus por um momento, poderíamos assim dizer, de transe, não é? Trocam Jesus por coisas, irmãos, tão insignificantes e banais. Filadélfia guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. Quais foram as promessas de Jesus para essa igreja? Versículo de número 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, essa foi uma das promessas de Jesus para a igreja de Laodiceia: venho sem demora, guarda o que tens. Irmãos, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quem crê nisso, levanta a mão. Hoje nós estudamos sobre isso na escola dominical, os cumprimentos de Mateus 24. Mateus 24 está se cumprindo, irmãos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Irmãos, de repente, num abrir e fechar de olhos, nós veremos o céu se abrindo e Jesus voltando para arrebatar a igreja. Como está a nossa vida diante de Deus? Como está a nossa vida na presença de Deus? A outra promessa de Jesus para Filadélfia foi: a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. A coluna, irmãos, é uma das partes principais de uma construção. É uma das partes principais de uma construção. Então, irmãos, Jesus diz que aquele que vencer será coluna no templo de Deus. Aleluia, né? Será coluna na presença do Senhor. Irmãos, que bênção maravilhosa. E em último lugar, está dizendo aqui que colocarei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. O nome do meu Deus significa que nós somos propriedade exclusiva dele, nós somos dele. E o nome da cidade do meu Deus significa que nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos propriedades exclusivas de Deus, e nós somos cidadãos do reino de Deus. Irmãos, a nossa cidadania é a cidade celestial, é para onde um dia nós iremos e estaremos ali morando com o Senhor para todo sempre. Então esta é a lição que Filadélfia traz para nós nessa noite. Como está a nossa vida diante de Deus? Como está a nossa vida diante de Deus?
Tome uma posição diante de Deus hoje. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Como nós estamos? Como está a nossa vida de fidelidade, de firmeza na palavra? Como está a nossa vida de amor para com os nossos irmãos? Como está a nossa vida com Deus? Leve isso para casa hoje. Medite nisso durante a noite. Como está a minha vida com Deus? Será que eu estou negando o nome do Senhor? Será que eu estou sendo fiel ao meu Senhor? Será que eu estou amando os irmãos como Filadélfia amava? Será que Jesus está achando falhas em mim? Ou será que eu estou sendo igual Filadélfia? Jesus está olhando e não está vendo nada digno de ser reprovado na minha pessoa.